transformações. A propriedade transform, de transformação, serve para a gente poder deslocar um objeto em alguma direção, seja no eixo X, seja no eixo Y, e a gente vai ver que também tem o eixo Z. Serve para a gente poder rotacionar um objeto, por exemplo, desenhar ele com 30 graus, né, positivo, 30 graus negativo. E serve para a gente poder também escalar um objeto, que significa alterar o seu tamanho ou a sua forma. O que queremos? Girar, movimentar elementos like a boss. Como queremos? Sem abrir o Photoshop. A propriedade transform do CSS, que surgiu no CSS 3, ela define um negócio que a gente chama de transformação geométrica, que é aplicada aos cantos de um elemento block ou um inline block. Olha só que legal, por que aquilo ali era uma piada engraçada antigamente? Porque se eu quisesse fazer com que um parágrafo ficasse torto, eu precisaria escrever isso aqui, girar no Photoshop e aí salvar uma imagem, né, retangular lá e colocar aqui como imagem, não como texto. Aí no CSS3 surgiu a propriedade transform, que possibilita, dentre outras coisas, fazer rotações. Aí aqui no caso eu estou fazendo uma rotação de menos 3 degrees, que em inglês significa menos 3 graus. Existe basicamente 3 tipos de transformação principais, sendo que uma delas é a transformação de translação, que é quando um elemento é deslocado em uma direção. Por exemplo, nesta página HTML, a gente tem simplesmente 3 divs. As três divs têm a class caixa, e aí uma tem uma outra classe vermelha, uma tem a classe verde, outra tem a classe azul. Aí repara, ó, vermelha, verde, azul. Se a gente for olhar para o CSS, a classe caixa tem uma regra para poder falar que é um quadrado de 70 pixels de largura e altura. Aí a classe vermelha tem um fundo vermelho, a classe verde tem um fundo verde e a azul tem um fundo azul. E a classe verde, eu apliquei uma transformação, um transform, de translação, ou seja, deslocamento no eixo Y de 100 pixels. O que seria isso? Eixo X ele vai da esquerda para a direita, eixo Y ele vai de cima para baixo. E existe o eixo Z também, que ele vai como se fosse da tela para dentro do computador. Então, eu posso fazer uma translação e passar um valor para X e para Y, ou então fazer um translate X e passar só para X, um translate Y e passar só o valor de Y, e um translate Z e passar só o valor de Z. Também tem o translate 3D, que você passa valores para X, Y e Z. Reparem que a caixa verde ela foi deslocada 100 pixels no eixo Y, então ela foi para baixo. Se eu quisesse deslocar para cima, eu poderia deslocar menos 100 pixels. E além disso, muito importante, o espaço que ela ocupava continuou sendo ocupado. A caixa azul que vem depois dela não foi lá e tirou, né, passou a ocupar o espaço dela, assim como um position absolute nessa caixa verde teria provocado. Lembrem que quando a gente coloca position absolute ou fixed num elemento, ele é removido do fluxo, ou seja, ele deixa de ocupar espaço. Quando eu aplico uma transformação, ele continua ocupando o espaço que ele ocuparia mesmo se ele não tivesse essa transformação. Isso é muito importante. Um outro tipo de transformação é a de escala. Ela equivale a um redimensionamento do objeto. E da mesma forma como a translação, você pode colocar um transform, scale e passar valores para x e y. Ou então você pode fazer uma escala apenas no eixo x, uma escala apenas no y, no z, ou fazer uma escala com valores diferentes para x, y, z. Neste exemplo aqui, são as mesmas 3 caixas, mas aí na caixa verde a gente foi lá e aplicou uma escala de 0,5 no eixo x. Então reparem o que aconteceu. Em vez de uma escala, um redimensionamento. Se eu tivesse colocado um scale x de 1, não teria acontecido nada.
É como se eu estivesse multiplicando a largura dessa caixa pelo valor que eu passei aqui no Scale X. A sintaxe é a mesma, né, da transformação de translação. Contudo, essa é uma transformação de escala. Uma coisa importante que a gente tem que reparar é que a gente não passa unidade de medida para uma escala, porque o número que a gente está passando é um fator de escala, é como se fosse uma porcentagem. Se eu passar 1, indica 100% do tamanho original. Se eu passar 2, indica o dobro do tamanho. Se eu passar 0,5, indica metade do tamanho. E existe também a transformação de rotação. A rotação pode ser feita em 3 eixos. Neste exemplo aqui, foi feita uma rotação no eixo Z no valor de 65 graus. Então, esse objeto que estava aqui, ele desceu 65 graus. Esse aqui é o lado de cima dele. Agora, como seriam rotações em diferentes eixos? Gente, imagina que vocês têm 3 eixos. Um deles é o eixo X, que cresce para cá. O outro é o eixo Y, que cresce para baixo. E o outro é o eixo Z, que cresce, se não me engano, para dentro da tela do computador. Se você tem uma imagem de um professor Kids com vocês, dentro da sua página web, você tem 3 tipos de rotação que você pode fazer com esse professor. Como que você vai saber se é uma rotação no eixo X, no Y ou no Z? A gente vai recorrer ao churrasco. Como assim ao churrasco? Você vai enfiar um espeto nesse professor, no bom sentido. Se você enfiar um espeto no eixo X, o que vai acontecer? Você vai girar a carne assim, certo? Então esse é o tipo de rotação que você vai ter. Se você enfiar o espeto no eixo Y, o tipo de rotação é essa aqui que você vai ter. Se você enfiar o espeto no eixo Z, esse é o tipo de rotação que você vai ter. Então, quando a gente está falando de 2 dimensões, que é quase sempre o que a gente está fazendo, a gente vai estar sempre falando de uma rotação no eixo Z. Na hora de definir um valor da rotação, né, o ângulo de rotação, a gente tem pelo menos 3 unidades de medida. Uma delas é graus, que em inglês escreve-se degrees e a abreviação é deg. Portanto, 20 deg é equivalente a 20 graus. Existe também uma unidade de medida que é quantas voltas. Então, se eu quiser 360 graus, isso é equivalente a uma volta. Aqui no caso eu coloquei menos 2 voltas e meia. E existe também a unidade de medida em radianos. Você poderia colocar, quero rotacionar 1 radiano, por exemplo. Existem outras transformações também, como a de inclinação, e vocês podem ver mais aqui neste link. Já que existe essa tal de coordenada Z, que indica o quão próximo um objeto está da tela do computador ou quão distante ele está lá dentro da tela do computador, a gente pode conseguir uma coisa que chama efeito de perspectiva. No mundo real, quanto mais distante um objeto está da gente, menor ele aparece para a gente. Isso é um efeito provocado por algo que chama projeção perspectiva. Por padrão, no HTML, no CSS, não existe essa projeção perspectiva, mas no CSS3 foi introduzida essa propriedade que chama perspectiva e a gente passa para ela um valor em pixels que indica mais ou menos qual que é a distância que a gente está da tela. Neste exemplo aqui, a gente tem 2 figuras que estão rotacionando no eixo Y e na primeira delas não tem o efeito de perspectiva, aí não parece muito 3D. Se você quiser ter esse efeito legal de 3D, que mostra que as coisas, quanto mais distantes da câmera ou de você, menor elas são representadas e quanto mais próximos, maior é representado, aí você tem que usar essa propriedade de perspectiva. Essa propriedade, quem que tem que ter ela?
é algum elemento que é pai do elemento que você está alterando a propriedade Z, a distância que ele está, né, do usuário ou da câmera virtual. Neste exemplo aqui, se vocês forem olhar, a gente já está usando uma coisa que a gente vai ver no último tópico da aula, que é uma animation, que é para poder fazer as figuras ficarem continuamente sendo rotacionadas, com a transformação de rotação. Quando a gente aplica uma transformação nessa metáfora do churrasco, é como se a gente estivesse fincando um espeto num objeto e aí transformando ele a partir da posição onde o espeto foi fincado. Então, por exemplo, olha esse código aqui, ó. Eu tenho uma porta que na hora que eu passar o mouse em cima dela, eu vou aplicar uma rotação de 95 graus. O que vai acontecer? Olha só, o espeto ele foi enfiado no eixo Y e o eixo Y ele passa pelo meio do objeto. Então a porta abriu, mas não do jeito que eu esperava. Eu queria ter um jeito de fincar o espeto desse lado aqui, ó. E é possível, basta eu falar qual que é a origem da transformação. Neste caso aqui eu falei que a origem é horizontalmente à esquerda e verticalmente o centro. Poderia ter colocado top, center ou bottom, mas não faz diferença no caso. O que importa para mim aqui é horizontalmente. Então, nesse caso, olha que legal, a portinha abriu com a mesma rotação, só que eu coloquei agora essa origem da transformação. Nesse exemplo tem algo muito legal, que é fazer o valor dessa rotação ir alterando ao longo do tempo. O código que faz isso não está aqui, porque ele é uma transição.